Saudações imobiliárias, pessoal, tudo bem? Sou o Pedro Cunha, estou aqui mais uma vez para mais um programa da série Aceleração de Imóveis, aqui com o meu velho parceiro Marcos Margueron, nessa série, nesse programa que a gente discute as estratégias que vão ajudar você a vender qualquer imóvel, como esse aqui que a gente está, ou empreendimento, em 12 semanas, sem precisar pagar comissão. Diz aí, Marquinhos, o que a gente vai discutir hoje? Fala, Pedro. Beleza? E aí, pessoal? Tudo certo? Hoje o tema é um tema interessante. A gente vai tentar responder a pergunta: quanto mais corretores tentando vender os nossos imóveis, melhor? E aí, Pedro? O que você acha desse tema? Já lança a bola para você aí. É tentador, não. Esse programa é interessante, esse tema é interessante. Mais interessante ainda, de repente, quem está aqui ouvindo a gente está perguntando se a gente está de uniforme, né? Eu acho que a gente deve estar de uniforme. A gente não combinou, não, mas hoje estamos de uniforme aqui, porque a gente está coeso de ideia aqui e vamos conversar sobre esse tema interessante aqui. Cara, é o seguinte, quanto mais gente que conhece o que a gente está querendo vender, melhor, né, gente? Quanto mais gente você coloca, mais perigosa a tua oferta é, mais iludido você pode estar, mais dinheiro você pode gastar no processo e, no final, quem vai comprar o seu imóvel é o mesmo cara que vai consultar o intermediário, se é que você quer usar um intermediário A, B, C, D ou E, você vai ver que o filtro, todos os caminhos que levariam a Roma, trazem o seu imóvel, trazem o mesmo comprador, o mesmo interessado, porque ele foi impactado pelas mesmas formas de comunicação que qualquer outro corretor poderia fazer. Mas é uma coisa assim, como a gente diz, né? Contra-intuitivo, né? Porque a gente ouve, posso trabalhar o seu imóvel e não vai nos custar nada, é de graça, é bem tentador, né? Foi a expressão que você usou ali. É tentador para o proprietário, é tentador para o dono de imóvel aceitar essa oferta gratuita, né? Mas é realmente gratuito isso? É gostoso ouvir. É gostoso ouvir quando algum intermediário fica sabendo que o nosso imóvel está à venda. Alguém comentou com alguém, não, porque eu conheço um corretor amigo meu que vai resolver o seu problema e tal. Vou falar para ele te ligar e tal. Aí você recebe a ligação. Seu Joaquim, seu imóvel está à venda? Tá, sim, senhor. E aí? Pô, você me dá autorização de eu vender o seu imóvel? E eu vendo o seu imóvel sem te cobrar nada. Eu vou na sua casa, faço uma avaliação, eu faço as fotos, faço o anúncio e faço a venda para o senhor. E é tentador. E quanto mais gente fala para a gente, isso alimenta, não só alimenta o ego, porque parece que está todo mundo querendo, precisando do nosso imóvel para poder atender a demanda de alguém que esteja precisando. Mas, na verdade, essa demanda que ele vai estar atendendo é um preenchimento de um balcão de ofertas, de uma prateleira de ofertas que ele precisa ter de imóveis como o teu, como um outro qualquer, para poder servir de cardápio para quem procura. Então, quanto mais imóvel ele puder ter na prateleira dele, melhor. Então, ele vai ligar para você. Se ele souber que o seu vizinho aqui do lado está vendendo também, se ninguém der o telefone para ele, talvez ele bata ali, toque na campainha e pergunte, estou procurando casa neste bairro para vender. Aí deixa um bilhetinho na porta e você fala, nossa, minha casa está precisando, tem gente querendo minha casa. Mas, na verdade, ele está querendo captar. Então, é muito perigoso você ter essa ilusão de que aumentar o número de pessoas que vendem o seu imóvel é proporcional à quantidade de gente que é impactada. Para você é o seguinte, se eu der para um corretor tem a capacidade de mostrar para 10 pessoas. Se eu der para 10 corretores, eu tenho a capacidade, 10 vezes 10, eu tenho 100 pessoas. E isso, a gente nasce com esse chip plugado aqui. Nosso avô falou para o nosso pai falou para a gente, olha, se você precisar, procura o fulano, mas não dê exclusividade não, que é perigoso, porque se você der exclusividade, você fica preso a esse corretor. E aí,
Vai que aparece algum outro corretor com o comprador debaixo do braço e você está preso no outro corretor, você vai perder essa venda? Será mesmo que a gente perde essa venda? Mas será que tem... Estava pensando aqui enquanto você estava falando, será que tem influência, essa mudança de cenário, desde os nossos avós até os tempos de hoje, da internet, do fato de todos os imóveis estarem numa mesma plataforma, num imóvel web, num Zap? Tem relação isso aí com essa visão de exclusividade ser tão importante hoje, mais importante do que era antes? Talvez se o alcance de uma pessoa fosse limitado ao número de pessoas que ela conhece ou se relaciona... No passado era, né? Pois é, aí você fala, olha, cara, eu vou falar para o corretor A porque ele frequenta um Lions Club. E aí eu vou falar agora para o corretor B que ele é sócio do Rotary. Então pode ser que no Lions ele comente com alguns amigos que tenham lá um construtor precisando comprar o meu terreno. Exato. Só que eu vou falar para o corretor que frequenta o Rotary, Exato, que pode ter outros construtores que não frequentam um outro clube, aquela quase um clube fechado ali que você não consegue expandir, você não consegue, o termo de hoje que a gente usa, né? Você não consegue escalonar, e aí você fica restrito àqueles feudos. Então, você entregar para um corretor que domina um feudo, para depois você entregar para um segundo que domina um segundo feudo, provavelmente as pessoas desses feudos podem ter acesso. Seria complementar. Seria complementar. Eu não diria que talvez seu avô tinha esse pensamento, na época ele era errado. Sim. Mas hoje, como tudo é escalável, com um aperto de play, o que eu te falo é o seguinte, o alcance que um bom corretor tem, 10 corretores podem não ter esse alcance que um bom corretor tem. E mesmo que sejam outros 10 bons corretores, provavelmente eles usam a mesma mídia para impactar, as mesmas plataformas de oferta para impactar. O que antigamente era um classificado, imagina, aí à medida que foi colocando um classificado, imagina se você falasse para 10 corretores anunciar o seu imóvel há 40 anos atrás. Iam ter, imagina, 10 anúncios do mesmo imóvel, no mesmo classificado, um atrás do outro. Na mesma categoria, né? 3 quartos, 4 quartos. E a pessoa ia ligar o telefone, ia ligar, o corretor ia atender. Imagina o mesmo comprador que está buscando naquele bairro, naquela região, ou aquela tipologia, ligar para 10 corretores diferentes, porque eles acham que esses 10 corretores têm imóveis diferentes, para tentar conhecer tudo, para tomar a escolha. Não adianta você achar que ele não vai querer visitar todos. Vai. Por isso que o corretor tem essa agonia de ter todos os imóveis, seja sob a carteira dele também. Só que o grande recado é que, e aí meu avô também me ensinou isso, que cachorro com 2 donos morre de fome. É verdade. Então hoje, o imóvel, com muito dono para vender, passa fome. Só que quem paga essa conta da fome, da miséria, do tempo que fica sem vender, é quem é dono do imóvel. Porque o corretor está se prontificando a fazer aquilo que ele prometeu. Vou tirar fotos, te dou uma sugestão de preço, mas você anuncia pelo preço que você quiser. Então é cômodo para a gente. Sim. Vira uma coisa quase obrigatória. Assim, como eu não vou autorizar? Parece aquelas ligações de telemarketing em que a atendente nos liga e nos oferece alguma coisa e diz que é de graça. Mas a gente sabe que de graça não existe almoço grátis, como a gente diz, né? E a gente não aceita. Aí fala, senhor Marcos, o senhor não gosta de prêmios? Senhor Marcos, o senhor não gosta de dinheiro? Proposta como essa, né? Mas na verdade não é. Mas voltando àquela história, eu perguntei, é de graça? É de graça para o dono? Como é que é isso? O que custa para o dono um imóvel parado? Por que custa para o dono e não custa para imobiliário ou para o corretor? O que é de graça, a gente tem que desconfiar, porque o que é de graça sai caro. Só que o que parece ser óbvio e barato, na verdade, você vai estar pagando com a ociosidade desse imóvel parado. Mas você vai me perguntar, o que tem a ver a quantidade de corretores com o número de tempo que o meu imóvel fica parado? Exato. Justamente pela falta de foco que todos eles vão ter no seu imóvel. Por quê? Porque no momento que você não dá uma exclusividade para uma pessoa, você tira a responsabilidade e o compromisso dessa pessoa com o resultado que ele está
te propondo. Sim. E aí, quando você coloca um segundo, um terceiro, você deixa até o outro cômodo. Você, cara, tá bom, você está vendendo com o outro. Se alguém aparecer para comprar, de repente o meu colega vai vender. E se bobear, ele vai vender até. Ele só não pode vender para quem eu esteja atendendo. Senão ele vai roubar o meu cliente. E na grande maioria das vezes, isso é o que acontece. Então, o barato, no final das contas, quem paga é o dono com o preço do imóvel parado, por conta dessa falta de exclusividade, essa falta de compromisso. Porque com a exclusividade vem a responsabilidade. E aí, qualquer pessoa no papel do corretor prefere, olha, se aquela venda não é óbvia, não é emergencial, não é uma oferta irresistível, não é aquela coisa que se você souber que aquele negócio está à venda, sair do portão afora, você pode perder aquele negócio, ou porque dá um preço muito barato, ou porque é um imóvel que não existe outro comparado a ele, à venda, que você não pode deixar de vender aquele negócio, que às vezes você vende com uma ligação. Uhum. Quando não é nesse ponto, é cômodo para o corretor colocar na prateleira dele e esperar que, organicamente, o mercado absorva esse imóvel, seja esse ou seja outro. Tem também a outra estratégia que também fica cômodo para o corretor, à medida que ele pega a autorização, ele poder usar o seu imóvel até como isca, para vender outros imóveis. Como assim? Vou dar um exemplo de empreendimentos. Uhum. A gente já desenvolveu muitos empreendimentos. Então, a gente faz um empreendimento, faz um stand de venda, faz o lançamento, coloca lá, faz a parceria com uma ou duas, pode ser exclusividade, ou às vezes até não tem exclusividade, coisa que eu não defendo, eu defendo que tenha dono, tá? E aí você coloca, o corretor está lá, contratado em confiança do dono do empreendimento para receber um cliente que o dono investiu mídia, investiu em conforto, em receber, investiu em que a gente chama hoje de tráfego, né, que é anúncio pelas redes sociais, investiu em conseguir colocar esse lead, esse possível comprador, dentro do stand. E aí o corretor que está mandatado para vender esse imóvel recebe e efetivamente faz a oferta do imóvel que ele está ali para trabalhar. Só que no primeiro sinal de objeção, né? No primeiro sinal de objeção que o cliente fala, eu achei caro, você não tem um outro empreendimento para me apresentar, não? Eu falo, perfeitamente. Aí tira da gaveta aqui, tem esse imóvel aqui de um concorrente, que eu também faço a venda desse concorrente, e é um pouquinho mais barato que esse aqui. Você não quer ir lá ver? Olha, eu estou de plantão nesse aqui hoje, mas amanhã eu estou por lá. Você não quer me encontrar lá e eu te mostro esse imóvel? Imagina a situação do dono. O dono desenvolve um produto, investe num stand de venda, numa maquete, todo o parafernália de marketing, investe para colocar o cliente dentro do stand e a pessoa que ele confiou o seu imóvel está ofertando o imóvel imediatamente concorrente para o concorrente. E aí você fala, poxa, eu gostaria que esse cara também fosse exclusivo meu. Então, essa exclusividade de mão dupla também é uma coisa muito interessante para quem é prestador de serviço e quer exigir essa exclusividade, que eu defendo, mas que também não trabalhe imóveis concorrentes para poder também dar essa confiança, esse conforto para quem é dono. Fala assim, cara, esse cara está vendendo meu imóvel, mas também não está vendendo para um concorrente. Não está vendendo... Um cliente que venha potencial para o meu imóvel, ele não deixa escapar pelos dedos por um simples... queria que fosse um pouquinho mais barato. E ele resolve essa objeção apresentando outro imóvel. Então, essa relação ela tem que ser mútua. Enquanto ela não for mútua, é essa bagunça. Em que corretor reclama de corretor, corretor fura o olho de corretor, corretor pega o imóvel para vender e vende o concorrente, o dono delega ao mesmo tempo também a 10 corretores. E aí o corretor fica com receio de colocar no site, né, o número do apartamento. Exatamente. Ninguém, por conta disso, pela liberdade que o dono também tem de escolher qualquer corretor, ou qualquer corretor ficar sabendo de tal imóvel à venda, se você pede para vender o meu imóvel, eu falo que eu moro no 1201 do bloco 3 e coloco uma oferta dizendo que o apartamento do prédio número tal, 1201 bloco 3 está à venda, o corretor que está prospectando um imóvel para colocar na própria carteira imediatamente sabe que aquele imóvel está à venda, sem me conhecer, ele vai tocar meu interfone, dar um jeito para poder pedir autorização para vender meu imóvel. Para poder vender. Então, se você olhar, por isso que os imóveis, para quem está escutando aqui, quem procura no Zap no classificado,
não consegue identificar qual apartamento daquele prédio está à venda. Aí liga, aí não quer o primeiro andar, você, não, é o primeiro andar. Você, nem então, mesmo obrigado. O número do prédio, né? Nem Às mesmo o vezes, número do nem prédio. número do Só prédio. a rua, ou de vez em quando só o bairro. E você não vê isso acontecendo em mercados um pouco mais maduros, como é o caso dos Estados Unidos. Isso que eu ia te perguntar. Isso é uma particularidade, então, do mercado brasileiro. Ou a gente pode dizer que o mercado brasileiro é diferente do mercado americano. Mas como é que acontece Não, ao começar com o mercado americano, quando você olha um imóvel, a grande maioria das vezes, você olhar tipo sites classificados, às vezes aparece a foto do prédio e uma bolinha ou uma setinha puxando de qual janela é a oferta. E aí coloca do lado assim, ó, unidade... Super preciso, então. Unidade 73 desse prédio aqui. Cara, você já passa credibilidade no anúncio de que você está vendendo efetivamente um imóvel que existe. Porque, por incrível que pareça, para quem está escutando a gente aqui, tem anúncios em sites como Zap, Imóvel, tudo. Como esses portais não pedem o título de propriedade de quem está fazendo o anúncio, ou a autorização de quem é dono para deixar algum corretor fazer um anúncio, tem anúncios até fakes. Às vezes a tua casa aqui, você nem está colocando à venda, se eu conseguir umas fotos da tua casa aqui, achar que ela é bonita, eu posso colocar uma foto do site na tua casa, posso colocar um preço, de repente, atrativo de venda na tua casa, e, com isso, eu faço uma brincadeira de pescaria de cliente. E aí o cliente liga, se eu for o corretor, e a resposta que eu dou é assim, cara, essa casa acabou de ser vendida. Mas é o seguinte, eu tenho uma muito parecida com essa. E o que ele conquistou? O principal objetivo dele, uma pessoa que esteja procurando qualquer tipo de imóvel daquele tipo. Então, muito cuidado com quem você delega as suas fotos, muito cuidado quando você tira a foto para quem você manda, porque de uma hora para outra você pode ter 10 anúncios do seu imóvel no mesmo portal classificado, seja lá qual nome a gente pode vir a chamar. E aí, quando você vai procurar, você tem lá 10 anúncios do seu imóvel. E você está passando o recado para quem está procurando, quando você tem 10 anúncios, 10 corretores anunciando nos mesmos locais. Quando você está desesperado, né? Você está precisando, você está com a corda no pescoço, você está... Então, a primeira coisa é o seguinte, se coloca na cadeira de quem está procurando. E aí, procurando no mesmo site, você encontra o seu imóvel. E depois você vê mais 9 anúncios do seu imóvel nesse portal. O que você pensaria? Qual proposta você faria para fazer a proposta de compra do seu imóvel? Você ia fazer que proposta? Quem faz isso, para mim, não tem muito poder de negociação, está meio desesperado e a tendência... Pela lei da economia, né? Quanto maior a demanda, aliás, quanto maior a oferta, a tendência é que o preço caia. A tendência é que o preço caia. E a demanda, ela não aumenta. Seguinte, se eu fizer 10 anúncios do meu imóvel, eu não vou aumentar a minha demanda em 10 vezes. O cara que está procurando meu imóvel, às vezes é um só. Sim. Às vezes é o mesmo. Então você multiplica a tua oferta e a tua demanda está mantida. O que acontece? Esse cara daqui a pouco vai fazer leilão entre imobiliárias, dizendo, até blefando. O comprador com poder de barganha esperto vai falar o seguinte, cara, eu liguei para a imobiliária tal, ele consegue convencer o dono a me vender. Cara, pô, ele está pedindo 10 milhões, eu quero pagar 8 milhões e meio. Ele falou, convence o dono. Cara, se tu convencer o dono a pagar, que eu pague 8 milhões, eu compro contigo esse negócio. E daí por diante. Ou barganhar preço, ou até barganhar a própria comissão, né? Que aí é o grande perigo. O próprio corretor prostitui e deprecia o seu valor ao falar o seguinte, olha, deixa eu vender o seu imóvel também. E aí, quando você vende, massacram tanto o comprador, o corretor, para não perder a venda, assim, cara, para esse cara comprar comigo e não comprar com outro corretor, eu topo baixar minha comissão de 6% para 5%, ou de 5% para 4%, de 4% para 3%. Daqui a pouco ele está recebendo 1% pela venda, porque o comprador tem tanto poder de barganha que ele tira dinheiro do vendedor e tira dinheiro, inclusive, do intermediário. E dentro desse capítulo aí de super ofertar, você explicou muito bem essa parte da super oferta no site, mas tem também, quando a gente está passando na rua, a gente vê algumas casas com placas, né? 3, 4, 5 imobiliárias diferentes oferecendo e trabalhando o mesmo imóvel, né? Aí eu fico imaginando
como é que o corretor que captou isso convence o dono da imobiliária a participar de uma exposição, na minha opinião, negativa da própria imagem da própria empresa? Assim, cara, a minha empresa pega um imóvel para vender, onde já tem outros 4 imobiliárias tentando vender e não conseguindo. Você acha realmente que esse quinto vai resolver o seu problema? De que forma? Colocando uma placa do lado das outras 4, e aí quem compra, quem passa na porta fala, então eu vou fazer um unité para ver para quem eu vou ligar. E aí tem até alguns casos, se você chega nesses classificados, tem imóveis desse tipo, que o cara faz um anúncio, não, eu estou querendo um apartamento, estou vendendo meu apartamento por 800 mil reais. Aí a primeira imobiliária bota 800, aí a segunda bota um anúncio igual, às vezes com as mesmas fotos por 800, a terceira 800, aí a quarta fala, preciso me diferenciar. Eu estou ofertando o mesmo imóvel, o meu atendimento, além de ser diferenciado, eu vou colocar esse imóvel por 799 mil reais. Imaginando que por um possível filtro de procura, que o comprador coloque, ó, procuro imóveis de 700 mil até 799. E só aparece o dele. E só aparece o dele. Os outros de 800 não aparecem. Então, assim, ó, gostei daquilo ali, vou ligar só para aquele cara ali. Porra, cara, isso não se faz com quem é dono de imóvel. Então, o nosso recado aqui, que é para o dono do imóvel, que é para o desenvolvedor de empreendimentos, na hora de colocar o seu lançamento na rua, na hora de colocar o seu imóvel, na hora de ofertar, pensa antes, que é o seguinte, tente fazer uma triagem e uma espécie até de concorrência, né? Para quem tem mais condições ou habilidade de ser o responsável pela venda do seu imóvel e dê realmente a obrigação dele de vender, a exclusividade dele de vender e coloque um prazo nisso efetivamente para você ver quais são as ações que ele tem que fazer. E, cara, se 2, 3, 4, 5 quiserem vender seu imóvel, cara, legal. Você pode vir fazer uma visita aqui, apresentar o plano de trabalho que você tem? Pô, bacana. Qual é a expectativa de venda que você tem? Qual é o valor que você acha? O que você vai fazer? Quais são os anúncios? Quais são os planos de mídia que você faz? O que você investe na venda do meu imóvel? Quanto você cobra de comissão? Pô, durante quanto tempo você ficaria, então, exclusivo com o seu imóvel? E aí você negocia essa exclusividade até com uma forma seguinte. Cara, só que eu estou vendo que no seu site aqui, pô, no meu prédio aqui, você tem outros 4 apartamentos à venda. Eu gostaria que você vendesse meu imóvel. Muita gente vai me xingar. Mas eu gostaria que você vendesse meu imóvel, você deixasse de vender os outros 4 para vender só meu imóvel. Se você topar, eu te dou a exclusividade. Provavelmente você vai ouvir não do corretor. E aí, se você escutar não, e ao mesmo tempo ele vai assim, dá para mim o seu imóvel, que o seu imóvel vai ser um dos 5 a ser ofertado, saiba que você está num jogo muito perigoso e que você precisa ser o gestor dessa oferta. Então, se você for realmente pulverizar, que você tenha muita habilidade de gerenciar e conseguir controlar que seu imóvel não fique vulgarizado e super ofertado, né? Que você consiga unificar um material publicitário, um material de venda, que você consiga ter um controle desse negócio. Se você não tem capacidade para isso, delegue para um manager, que pode ser até um corretor qualificado, ou para uma pessoa da sua própria família que possa fazer esse tipo de serviço para você, para poder assumir esse papel de manager do seu imóvel para poder fazer essa gestão. É quase um processo de seleção, né? Quase um processo de escolha e um processo concorrencial de garantir de que a pessoa a quem você, o corretor, a quem você está delegando a venda do seu imóvel, ele tem um compromisso, né? Ele tem um compromisso em termos de prazo, ele tem um compromisso em termos de valor, e isso é difícil quando ele está trabalhando múltiplos imóveis. Né? Se você é representante comercial de um perfume, você não pode ser representante comercial de um perfume imediatamente concorrente. Ao passo que, quando você vira representante comercial de um perfume, você chega para o fabricante desse perfume e fala, olha, eu vou colocar o seu perfume nas melhores grifes da região que eu vou atuar. Então, essa região aqui, geralmente geograficamente, se dá exclusividade a representantes comerciais de um determinado setor, perímetro geográfico. Então, se você
é fabricante de alguma coisa, a mesma coisa acontece com franquia. Se você contrata uma franquia, se você pode ser um franqueado, você pode contratar o seguinte: olha, eu estou comprando a franquia da loja tal para colocar aqui nesse bairro aqui. Eu estou contratando a franquia de uma concessionária de automóvel, estou contratando uma franquia de uma escola. Às vezes tem escolas assim, olha, eu vou me posicionar aqui nesse bairro aqui, eu quero ter o direito de explorar aqui a franquia desse bairro aqui. Ninguém, além de mim, pode ter também chegar para o franqueador e falar assim, o franqueador quer vender franquia, né? Quanto mais, mas o franqueador, olha, seguinte, eu quero fazer uma escola também no mesmo bairro que você já tem ali. E eu quero te pagar pela franquia. O que você vai fazer com aquele franqueado ali? Você vai matar ele. Quem define a área de expansão, quem está alinhado com o teu crescimento, se for necessário, você tem que dar àquele franqueado uma exclusividade geográfica para ele. Sim. A mesma coisa com o imóvel. A mesma coisa. Só que o imóvel, ele é um só. Na hora que você não tem ele em produção, em escala de produção, você fala, pô, eu vou dar esse meu único patrimônio, então eu vou disparar para um monte de gente que aumenta exponencialmente essa probabilidade de aparecer alguém. Só que esse alguém, ele aparece com 1 ou com 10 intermediários da mesma forma. Mas somente com um a gente tem um compromisso. Essa pessoa ela tem que ter realmente os olhos do dono, né? Ou o dono assume as rédeas ele mesmo da venda do seu imóvel, mas, por opção, alguns podem optar por não querer vender diretamente. Se você não quer vender diretamente, que escolha um de confiança e que tenha realmente um compromisso com a venda do seu imóvel. Exatamente. Que você tenha entrevistado, né? Para contratar, você está contratando. Você está delegando, talvez, seu maior patrimônio. Exato. Isso aí é legal. Você está delegando, talvez, o seu maior patrimônio. Ganho a muito suor e muito trabalho. Você está delegando a quem não tem a dor de ter ele parado esperando vender. E essa delegação me faz pensar outros tipos de coisas que a gente não delega de forma nenhuma, né? A gente não delega, se a gente é empresário, a gente não delega a uma pessoa que mal conhecemos a gestão da nossa empresa. Ou até se nós somos chefes, pais de família ou mães de família, que pai de família, que mãe de família que delega a educação dos seus filhos? Ou que delega completamente suas finanças pessoais, né? Mesmo que tenha menos dinheiro no banco, tenha, 100 mil reais no banco e tenha um patrimônio de 2 milhões em um apartamento, em uma casa, os 2 milhões do apartamento da casa, as pessoas entregam a uma pessoa que elas mal conhecem. E os 100 mil, eles acompanham no aplicativo, se subiu, se desceu, se é enche o saco do gerente do banco. Qual a ação, enche o saco. Para ganhar 100 reais. Faz sentido isso? Pedro, não faz, né, cara? Isso realmente é um contrassenso. Mas é cultural. É cultural e realmente é uma armadilha. A gente fica tentado, na ilusão, de até achar que o nosso imóvel, por si só, e pela comissão que a gente se propõe a pagar, ele seduz. E eu quero te falar o seguinte: o que seduz um intermediário, o que seduz um corretor, não é a comissão. Uhum. O que seduz um corretor a vender um imóvel é o quão exclusivo, diferenciado e único ele é. Porque ele se torna muito simples, fácil e rápido de vender. E é aquilo que a gente tanto defende, de ensinar você a preparar o seu imóvel, a se tornar uma oferta realmente irresistível. Para você, na hora de vender, não ter esse problema, esse dilema e essa dor de você entregar para um, 2 meses depois entrega para o outro, 3 meses depois entrega para o terceiro, depois entrega para o quarto, em 6 meses, e 1 ano e meio, que é o prazo médio de se vender organicamente o imóvel nessas condições conhecidas dessa forma, simplesmente autorizando a vender, você ficar à mercê dessa absorção orgânica, né? Então é muito assim, como é que eu posso falar? É muito tentador você cair nessa tentação de autorizar, já que não tem custo nenhum, e o quanto isso representa Já que parece que não tem custo nenhum, né? E o que isso representa em termos de resultado para
para você. O exemplo que a gente deu antes, dos Estados Unidos, lá existe uma figura chamada listing agent. É o agente autorizado a listar o seu imóvel numa lista exclusiva de imóveis em oferta. Só uma pessoa pode ofertar aquele imóvel. E é uma lista que você, para poder ofertar, você precisa ter lá todos os números cadastrais do imóvel. E como é que ele ganha desculpa te interromper, como é que ele ganha esse direito de vender o imóvel com exclusividade? Exatamente. Que tipo de informação ele tem que entregar para o proprietário, para o dono? Lá é muito claro como funciona a divisão da remuneração da intermediação. Ao passo que aqui no Brasil, também ele é completamente usado, abusado, porém pouco esclarecido, que é como se divide uma comissão. E é muito claro que acaba tendo um corretor da venda e um corretor da compra. O corretor da compra é aquele que captou um cliente que realmente está buscando e tem a necessidade realmente de buscar dezenas de ofertas. Esse não é para atender. O corretor do comprador, né, Lúcio? Mas nos Estados Unidos, quem tem um imóvel procura um corretor da venda, um listing agent. Esse listing agent, para ele conquistar o direito de listar o imóvel dele como representante, ele tem que convencer o proprietário de que ele é a melhor opção no mercado que vai fazer o melhor trabalho no imóvel dele. Então vai o imobiliário mostrar para o cara, senhor John, olha, sua casa, eu conseguir fazer aqui o melhor trabalho, assim, com investimento em X dólares de mídia, em exposição. Tenho uma carteira de clientes já cadastrados que compram investidores comigo, fiéis a mim. Então, apresenta um PowerPoint, o cara leva lá, igual quando você vai conquistar um serviço. Você vai, um plano de marketing, um plano de mídia. Você é um prestador de serviço. Você vai o seguinte, cara, tá bom, quais são os seus entregados? O que você vai fazer? Exato. Porra, não basta falar que você vai tirar uma foto aqui e vai anunciar que, pô, beleza, fica cômodo. Lá, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 fazem isso. Geralmente lá tem um evento que é um gatilho mental muito interessante, quando a gente marca um evento de open house. Você coloca no mercado a informação de que você está aceitando propostas acima de um determinado valor e que a pessoa tem até a data tal para apresentar essa proposta, que é o dia do open house, lá, que abre lá a casa para todo mundo visitar. Abrem as propostas. Várias pessoas visitam e tem lá, depois da visita, eles dão uma proposta, não só uma proposta nem especulativa, para dar a proposta também tem que mostrar que tem capacidade de pagamento. E aí o corretor da compra orienta o comprador a ir lá visitar, conhecer, e quem organiza tudo isso é o corretor da venda. E lá uma comissão de 6%, ela automaticamente é paga 3% para o corretor da venda e 3% para o corredor da compra. Aqui no Brasil, multilocais, alguns locais têm 6%, a maioria são 5%. E essa divisão 2,5%, 2,5%, ela já existe nos porões das imobiliárias, dos corretores, há milênios. Porém, ninguém deixa nunca o dono claro em relação a isso. Então, se você é um intermediário, gestor, corretor, seja lá quem for, seu filho ou você mesmo, se você fizer esse papel, esse trabalho de gestor da venda e de, através dessa gestão da venda, ser realmente a visão do dono de um negócio, você tem a capacidade até de atender diversos corretores. Só que diversos corretores? Não são outros corretores de venda também. São corretores de compra. Então, você é o dono, você delega para um corretor de venda. Esse corretor de venda, ele tem a obrigação, ele sim, de procurar vários outros corretores de compra. Cada corretor de compra desse outro lado tem um comprador pendurado nele buscando um apartamento. Simplesmente você colocar um comprador, um corretor de venda, contratar um, e depois você contrata mais 2, depois mais 3, depois mais 4, o seu imóvel vai ficar super ofertado e do outro lado pode ser que só tenha um comprador contra 4 ofertas do seu imóvel, sendo alcançando do mesmo jeito. E o 3% ou 2,5% daqui, o 2,5% daqui, ele é válido. Então, se você tiver capacidade própria até de
de fazer esse papel e não ter um intermediário, pode ser que junto de algum comprador venha algum corretor que esteja representando esse comprador. E quando ele aparece para você, você tem total direito de dizer o seguinte: olha, quem está falando com você aqui não é o dono do imóvel. Quem está falando aqui é o representante ou o procurador do imóvel. Eu trabalho também sendo remunerado pelo dono de 2,5%. Uhum. Se você trouxer um comprador e fizer negócio, a gente divide essa comissão de 5%. Liga 2,5% para você e 2,5% para mim. Bom, no final das contas, se tiver um corretor pela ponta do comprador, você só vai pagar metade da comissão. Agora, se você atingir direto o comprador, tenha certeza que você não precisa descontar nada de comissão da sua venda. Entendi. O dinheiro vai 100% bruto, vai líquido para o teu bolso. É a venda direta. É a venda direta sem precisar pagar comissão. Que quanto mais exclusivo, único e diferenciado o seu imóvel é, mais fácil, simples e desnecessário a intermediação se torna. Ao ponto que a gente chega ao seguinte: quando a gente faz um empreendimento tão icônico, tão vendedor, tão sedutor, tão objeto de desejo, quem está no meio do caminho vira tirador de pedido. Isso. Se você quiser ainda remunerar algum tirador de pedido, é tua decisão. Só que você não precisa. Basta você saber fazer um produto exclusivo, único, diferenciado e ofertar ele da forma correta, que pode ser que quem tira o pedido é você mesmo, você ainda economiza esses 5%. Um jeito muito mais rápido e muito mais simples de vender. E para isso, tem uma metodologia por trás desse negócio, que aí é um assunto para uma outra live, para um outro papo, que é uma coisa de como conquistar, como construir esse produto único e sedutor. Você não precisa nem de intermediação. Mas se você quer, tá aí a dica. Toma cuidado com a... Exatamente. E essa é uma discussão interessante, porque o desenvolvimento de produtos únicos, de produtos extraordinários, ele é pensado não só pelo mercado imobiliário, mas por outros setores da economia também, né? Eu vou te perguntar. Eu quero contratar, eu tenho aqui uma fábrica de telefone celular. Só que meu celular é o iPhone. Você topa ser corretor do meu iPhone? Claro que sim. Agora é o seguinte, eu agora estou com BlackBerry. Estou fazendo BlackBerry e é o seguinte, estou pagando 15% de comissão para os meus vendedores. Você topa trabalhar para mim? E eu, sendo iPhone, eu pago 1% de comissão. Não, na verdade, mudei. Minha proposta é 0,5% de comissão. Você quer trabalhar para mim? Você prefere trabalhar no iPhone ou para o BlackBerry? Eu prefiro a comissão de 0,5% do iPhone do que de 50% do BlackBerry. Ou de 0,5% do Netflix do que 50% do Blockbuster. Então, o produto é importantíssimo, né, Pedro? E não ache que mudar a comissão, aumentar a comissão, multiplicar o número de corretores vai resolver o seu problema. O seu problema está em 95% do processo. Os últimos 5% é consequência. Não jogue também a responsabilidade para a força de vendas, não. Não joga a responsabilidade para corretor, não. O corretor está fazendo o papel dele e o papel dele é esse. O papel dele, o objeto social dele é vender. Se você não dá exclusividade para ele, ele também não tem que te propor exclusividade nenhuma. E aí fica essa samba do maluco doido, né? Todo mundo se virando e você, dono, delegando o seu imóvel. Aqui tem estratégia de intermediário, que para ele qualquer venda serve. Para você só serve a sua. É verdade. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Importantíssimo ter alguém disposto a prestar conta do nosso processo de venda. A gente não pode simplesmente fechar os olhos e entregar algo tão valioso, algo conquistado com tanto suor e com tanto trabalho, a uma pessoa descompromissada. É o que a gente está tentando e batizando e treinando, qualificando o que a gente chama de aceleradores imobiliários. Um acelerador imobiliário é aquele que aplica a metodologia de aceleração imobiliária de desenvolvimento, qualificação e diferenciação de uma oferta de um produto imobiliário, presta o serviço de forma assertiva,
dentro assim, do prazo do compromisso, se vestindo o sapato do dono, promovendo a exclusividade, ou seja, não vendendo o imóvel concorrente, para conquistar também a exclusividade de quem é dono. Isso pode ser o próprio dono assumir esse papel, ou esse dono fazer uma parceria com alguém que tem essa cabeça de acelerador. Então, você, profissional liberal, corretor, advogado, ou parente de dono que esteja precisando se qualificar, tente buscar a metodologia do que é prestar um serviço de acelerador imobiliário para poder preencher esse hiato que existe no serviço da sociedade. E como o próprio nome diz, né? O serviço de aceleração acelera a venda, né? E a venda deixa de ser uma venda que acontece em 1 ano e meio, 18 meses aí, em média, do mercado imobiliário, para uma venda em 12 semanas, uma venda rápida, porque 95% do trabalho foi feito e muito bem feito. Aí é só acelerar e correr para o abraço. É o que a gente costuma dizer. O que acelera a venda não é o excesso de oferta. O que acelera a venda é o produto certo, independente da quantidade de pessoas que estão ofertando. Ele vai chegar organicamente, facilmente, no tomador final. Isso é mais do que provado, mais do que sacramentado. Maravilha. Produto bom vende sozinho. Aquele jargão que também nosso avô aprendeu a falar. Então, vamos aprender a fazer produto bom, vamos aprender com as técnicas de como colocar coisas realmente diferenciadas, que a dificuldade de vender vai deixar de existir. Porque esse remédio de super ofertar, de procurar Deus e o mundo para vender o seu imóvel, é remédio para quem tem produto mal posicionado. E não existe produto ruim, existe produto mal posicionado. Porque desde uma favela até as mansões de Monte Carlo, você, se não souber posicionar, você pode ficar muito tempo para vender, desde a sua mansão em Monte Carlo até talvez o imóvel mais barato que pode existir. Uhum. Não é questão de preço, não é questão de estado, não é questão de decoração, não é questão de... é questão de posicionamento, que a gente só coloca com estratégia e criatividade imobiliária somado aos atributos físicos. É por isso que a gente está aqui, né? Falando dessas estratégias. Por isso que a gente está aqui. Uma dessas estratégias é você ter esse mindset de achar que não resolve super ofertar. Pelo contrário, você vai perder, ter que dar mais desconto e vai ficar mais tempo para vender. E talvez até administrando um conflito de um comprador que conheceu o seu imóvel com um comprador e, sem querer, ele pode ligar para outro corretor, se interessar em um corretor levar para visitar o seu imóvel, ele já ter conhecido o seu imóvel e, no final das contas, ele pode até gostar do seu imóvel e aí, no final, você vai pagar a comissão para quem? Para quem levou primeiro, para quem levou segundo? Para quem levou primeiro e mostrou ou para quem levou por último e conseguiu fazer com que ele fechasse? Esse tipo de conflito, as imobiliárias, internamente, chegam a ter quase que tribunais de arbitragem dentro das suas próprias diretorias para saber para poder tem imobiliárias que colocam como se fosse uma vez por semana, traz todos os temas polêmicos que um corretor da mesma imobiliária furou o olho do outro corretor com o mesmo cliente, a tal da venda dividida. Olha. Cada corretor brigando pelo seu quinhão da história, cada um tem a sua meia-verdade e, assim, semanalmente tem praticamente tribunais de arbitragem onde diretores decidem tem que definir ali quem tem o mérito da venda. Se ela tem que ser para um lado, para o outro, dividida, para cima, para baixo, metade para o outro, metade para o outro. Imagina você nesse meio do caminho. Isso pode acontecer com você que tem esse monte de oferta. Além de o comprador saber que você pode estar passando um baita recibo de desespero. E às vezes você nem está desesperado. Às vezes então. Só pensou na estratégia errada. Maravilha. Pô, Pedro, ótima conversa. Recado foi bacana, foi bom. Muito bom. E em breve estaremos aí novamente para mais um episódio. Mais um episódio. É isso aí. Gente, até a próxima. Saudações imobiliárias. Até o próximo episódio da nossa série Aceleração de Imóveis, que a gente traz
estratégias para ensinar você a vender seu imóvel em 12 semanas e sem precisar pagar comissão. Né, Marquinhos? É isso aí. Até a próxima, Valeu. meu camarada. Tudo de bom. Tamo junto. Grande abraço. Até lá, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.